E que a Mãe Maria Santíssima possa estender sobre nós o seu manto sacrossanto, que percebamos e sintamos uma luz rosa de puro amor, cobrindo a nossa aura e limpando as nossas chagas morais e espirituais durante todo esse momento de aprendizado, que possamos sentir o amor e o carinho dela penetrando em nossas almas e reavivando os nossos corações com o verdadeiro sentimento mais nobre que é o amor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor está contigo. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, buscadores de conhecimento, agora e na hora do nosso desenlace, que assim seja. Uma excelente noite a todos. Declaro abertos os trabalhos do Centro Espírita Os Humildes de Jesus nessa terça-feira, nessa reunião de estudo, onde nós continuaremos o estudo do livro O Céu e o Inferno. Não daria para a gente continuar o nosso estudo sobre o céu e o inferno segundo o kardecismo, sem citar também uma das partes mais curiosas de toda essa mitologia associada ao que acontece no pós-vida, senão o purgatório. E como vocês sabem, na nossa reunião passada, a gente encerrou a parte de interpretação do que seria o inferno. E quais conclusões nós chegamos com isso? Primeiro, o livro fez uma bela comparação entre os infernos do paganismo e o inferno do catolicismo. O livro deixou bem claro que o inferno do catolicismo acabava sendo muito mais cruel do que os infernos do paganismo. O livro deixou bem claro que a ideia de que Deus iria querer que seus filhos ficassem sofrendo eternamente no fogo do inferno seria totalmente sem sentido, já que Deus é um pai de amor e de bondade. E também o livro deixou bem claro que, para a visão do kardecismo, não existe o diabo, nem existem os demônios. E eu fiz toda uma explicação histórica do que seria essa palavra, do que elas significam, expliquei que, na verdade, o que existe no máximo são espíritos atrasados que gostam de ficar no erro e que se vestem e que se idealizam e pegam formatos como se fossem de seres demoníacos para nos assustar, e eu afirmei ainda mais sobre o quão é importante a gente se conectar com o nosso anjo guardião e com os nossos espíritos protetores nesses momentos para a gente se sentir confiante e perceber que não tem por que a gente ter medo de uma ideia de inferno. E segundo todas as argumentações de todas aquelas palestras, eu acredito que chegou a todos também, junto comigo, a conclusão de que realmente o inferno não existe e que o inferno, na verdade, era mais uma necessidade de contrapor a ideia de céu e de que o céu ele é algo muito mais amplo também do que a gente imagina. Também que céu não é colônia espiritual e muito menos que inferno seria o umbral, e eu também fiz uma explicação sobre o que é umbral e tudo mais, tanto que tem uma palestra aqui também no canal da gente só sobre o tema o umbral, onde eu explico etimologicamente o que é umbral, onde eu explico até no livro O Nosso Lar, momentos onde se é falado sobre umbral, enfim, enfim, enfim. E agora aqui a gente vai adentrar ao trecho do livro O Céu e o Inferno, que se trata do purgatório. Aqui está chamado os limbos. Limbo nada mais é do que uma palavra que significa algo como um local indefinido. Limbo é algo como indefinido. E, segundo a ideia, aqui vai ser trabalhado todas as ideias de limbo nas outras religiões, o limbo do catolicismo, que é o purgatório, e a visão que o kardecismo, desculpe, o limbo do catolicismo, que é o purgatório, e a visão do kardecismo do que seria esse local. Inclusive, para quem quiser fazer a comparação, o umbral do kardecismo, ele seria muito mais parecido com o purgatório do catolicismo do que com o inferno. Se a gente parar para entender o conceito do que é purgatório, que é o que eu vou explicar hoje, vocês vão ver que o umbral kardecista está muito mais para purgatório do que para inferno. Porque, segundo a ideia original do catolicismo, se você fosse para o céu, você ficaria eternamente no céu. Se você fosse para o inferno, você ficaria eternamente no inferno. E, na visão catolicista, se
Eu estou aqui encarnado na Terra como Francisco, eu só tenho esta encarnação como Francisco. E dependendo das escolhas que eu tomar a partir dessa encarnação, eu irei ou para o céu ou para o inferno indefinidamente, até que aconteça, seja lá o que tem para acontecer, as trombetas do apocalipse, ou sei lá o que segundo lá a história bíblica, um dia, quando essas trombetas fossem tocadas, até o inferno deixaria de existir e que todos voltariam aos seus de Deus e blá 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 blá. Mas geralmente o que o catolicismo fala mesmo é que você ficaria eternamente no inferno ou você ficaria eternamente no céu. Tanto que foi uma das coisas que foi muito debatida aqui na palestra sobre o inferno, que não faz sentido isso. Por quê? Vamos dizer que eu, nessa encarnação, tive sorte. Eu nasci numa família estruturada, eu nasci num contexto onde meu pai é espírita e ele me ensinou a aprender o espiritismo, eu nasci num contexto onde eu gosto de conhecimento, eu nasci num contexto onde eu gosto de estudar esses assuntos, eu nasci num contexto onde me é ensinado características de bondade e onde elas são alimentadas e aprovadas para que eu continue fazendo, e isso tudo meio que, entre muitas aspas, me dá uma inclinação maior a que eu siga comportamentos benéficos que me dão, entre muitas aspas, uma tendência maior de ir para o céu. Mas, se fosse apenas uma encarnação, se eu tivesse nascido num contexto onde eu passasse fome e talvez precisasse roubar para poder me alimentar, onde eu tivesse nascido numa família onde todo mundo faz coisa errada o tempo inteiro e me afirmasse que o errado era o correto. Se eu tivesse nascido num contexto onde eu acabasse sendo uma pessoa grosseira, uma pessoa raivosa, uma pessoa agressiva, teria sentido, por eu ter nascido num contexto que não me contribuiu à possibilidade de fazer o certo, ir eternamente para o inferno? E passar a eternidade lá, simplesmente porque, entre muitas aspas, eu não dei sorte de nascer num contexto melhor? Tanto que a ideia do kardecismo de reencarnação soluciona isso. Se eu, nessa encarnação, cometer muitos erros, Deus é tão bondoso que eu posso reencarnar para que eu aprenda a tomar e concorrer às atitudes corretas que vão fazer com que o meu espírito evolua aos poucos para que um dia eu possa adentrar, sim, o plano espiritual com mais evolução, no caso, uma colônia e, quem sabe, mundos e planetas mais evoluídos. Ah, Francisco, mas eu conheço uma tal pessoa que nasceu numa região pobre e não sei o quê, e a família toda mente, e a família toda é horrível, mas essa pessoa ainda assim é correta, é boa, não se deixou manchar pelas atitudes da família. Então ela sim merece ir para o céu e por isso faz sentido. Ó, pode ser que para você faça. Pode ser que essa pessoa realmente tenha mérito e ela ter resistido a isso tudo, realmente algo digno de nota dela é, entre aspas, ir para o céu. Mas isso significa que todos aqueles que não conseguiram resistir têm que ir eternamente para o inferno? Eu acredito que não. Eu entendo que Deus é amoroso, bondoso, generoso. Eu entendo que Deus é o meu Pai celestial. E eu acredito que a ideia de pai representa cuidado, amor, dignidade e amparo. Se o seu filho pequeno erra contigo e, sei lá, suja a sua casa toda, você vai colocar ele eternamente preso numa jaula porque ele errou contigo, sujando a casa toda? Ou você vai limpar a casa com ele, ensinar direitinho a ele não deixar mais a casa suja, dar amor e carinho para que ele nunca mais cometa esse erro? Se nós, humanos, se eu, humano, se fosse pai, iria fazer isso, imagine o Pai Celestial, que é Deus, como ele agiria comigo, seu filho, por errar. Em muitos textos aqui do kardecismo, os espíritos deixam claro que eles nos veem como crianças. Eles nos veem como, às vezes, macacos, seres que ainda nem aprenderam direito a lidar com a vida. Eles nos veem, muitas vezes, como animais que ainda nem controlam direito as suas emoções, como a raiva, o ódio, a vingança e etc. Por que os espíritos ou Deus
não iriam respeitar ou entender o nosso nível evolutivo e ter paciência conosco e nos dar várias chances de fazer o correto. Então, de novo, percebam o quanto a ideia de inferno, segundo essa visão catolicista, é totalmente ilógica. Porque, de novo, você teria de passar a eternidade sofrendo, queimando no fogo do inferno, queimando e sofrendo, sendo torturado por demônios com tridentes, te rasgando o corpo e te fazendo sentir dores eternamente por você ter errado em uma só encarnação. Uma só encarnação. Ah, Francisco, mas as provas que você vai sofrer no inferno, elas são de acordo com a falha que você cometeu. Tudo bem, possa ser que por eu ter, entre aspas, só mentido, minha pena no inferno, entre aspas, seria menor, mas ainda assim eu iria sofrer a eternidade lá por ter mentido. Então, percebem que não tem proporção essa pena que o catolicismo ensina que todos nós devemos sofrer por ter errado aqui na vida física, se até a justiça humana, que é falha do jeito que é, tem regime semiaberto, tem regime aberto, se você tem bom comportamento na cadeia, você é solto, se até a justiça humana, que olha como é, tem mais noção do que isso, imagine a divina. Deus iria te colocar no inferno eternamente? Não tem sentido. Então, por isso que eu falei que o purgatório ele faz muito mais sentido em ser comparado com o umbral do que o inferno. Por quê? Vamos ler aqui aos poucos os textos e vocês vão entender por que eu estou falando isso. Porque o purgatório é uma palavra que, de novo, vem lá do latim, purgatorium, que significa algo como aquilo que purifica, local que purifica. Porque purgatorium vem do verbo purgare, e purgar é algo como limpar. Então o purgatório, assim como um umbral, seria um local onde um espírito ficaria sofrendo temporariamente para purgar, limpar o seu espírito dos seus erros e assim poder ascender a locais melhores. No caso, ir para uma colônia, ser atendido, ajudado, planejar a encarnação e voltar para a Terra para aqui tentar fazer uma atitude melhor. Mas bora então aqui ao estudo sobre essa ideia de purgatório e o que o purgatório é segundo o kardecismo e o que era segundo o catolicismo e também uma comparação com o paganismo. Esse texto aqui do livro do Céu e Inferno é riquíssimo, é uma obra aqui para ser realmente estudada. Acreditem, eu estou tentando aprofundar o máximo possível para que vocês saibam tudo e ainda falta muito. Então, continuem pesquisando, aprendendo sobre os conceitos antigos, sobre a visão do paganismo, sobre a visão do catolicismo e depois comparem. E vocês vão perceber por que eu estou aqui palestrando sobre esse tema e estou defendendo essa visão e por que eu acredito nela e por que ela me parece ser a mais lógica a ponto de eu querer ensinar isso a mais pessoas. Bora lá. Os limbos. É verdade que a igreja admite uma posição especial em casos particulares. Então a igreja diz que nem todos que erraram vão diretamente para o inferno. Existem casos à parte que vão para esse tal purgatório. Bora lá. Como, por exemplo, as crianças falecidas em tenra idade, pouca idade, sem fazer mal algum, não podem ser condenadas ao fogo eterno. Então, a gente já começa aqui com a comparação. Segundo o catolicismo, crianças pequenas que morreram e nem deu tempo de cometer falhas ou acertos ficariam temporariamente no purgatório até ir para o plano espiritual. Primeiro que esse argumento já começa furado na ideia de que se essa criança nem deu tempo de fazer certo nem errado, ela não deveria nem ir para um purgatório, já que a ideia de purgatório é uma ideia de um local de limpeza do espírito para que ele possa depois ir para o céu. Que erros essa criança teria se existisse apenas uma encarnação para ela ter que ir para o purgatório em vez de ir para o fogo eterno? Segunda coisa, o espiritismo ainda se aprofunda mais. Pode ser sim uma criança de 5 anos ali, mas aquela criança de 5 anos já teve mais de 5 encarnações passadas. E mesmo aquela criança ali, aparentemente sendo totalmente inocente e neutra nesta vida, em outras vidas ela pode ter feito muitas coisas boas ou ruins. E por isso que às vezes uma criança nasce
e passa dificuldades, sofrimentos, passa por situações difíceis. Eu estou defendendo de que criança tem que sofrer de modo algum, mas na minha visão tem mais sentido eu acreditar que aquela criancinha está sofrendo porque ela está pagando algo do passado dela do que acreditar que Deus deixaria uma criança sofrer simplesmente por sofrer. Eu sei que isso daqui pode levar para interpretações absurdas, porque eu já vi pessoas fazendo interpretações absurdas, dando a entender de que o kardecismo é a favor de que crianças sofram diversos tipos de abuso, sofrimento, fome, dores, doenças e etc. Mas não é isso que eu estou querendo dizer. Eu só estou querendo dizer que, se for para comparar a ideia de que Deus deixa sofrer sem motivo nenhum uma criança, e comparar a ideia de que Deus deixa essa criança sofrer porque dentro daquela criança tem um espírito que fez mal, fez erros no passado e por isso agora ela tá tendo de passar por isso. Entre essas duas opções, a segunda me parece mais lógica. É a melhor? É a que responde tudo? Talvez não, mas é melhor acreditar que tem um motivo para o sofrimento do que não ter motivo algum. Quem quiser, interprete da forma que quiser, mas é isso daqui mais ou menos que está sendo dito. E ele continua. Mas também não tenha feito nem bem, não lhes assiste direito à felicidade suprema. Então, primeiro aqui, olha a interpretação que o próprio catolicismo dá. Se uma criança de 5 anos morre, primeiro que a morte, entre aspas, é escolhida por Deus, não é? Se uma criança de 5 anos morre antes de ter feito bem ou mal, ela não pode ir para a felicidade suprema, que seria o céu. Ela tem que ir para o purgatório primeiro. Ué, se não fez nem bem nem mal e só existe uma encarnação para ser vivida, por que essa criança teria de passar no purgatório antes de ir para o céu? Percebem que não tem lógica essa ideia de botar a criança no purgatório simplesmente porque não deu tempo nem dela fazer bem nem mal? E percebem como é falha essa ideia de que o purgatório seria um local neutro, sendo que no final quem vai para esse purgatório são espíritos que cometeram penas, mas penas pequenas, e por isso eles podem purgar ela e irem para o céu? E aí continua. Ficam nos limbos, diz-nos a igreja, nessa situação jamais definida, na qual, se não sofre, também não gozam da bem-aventurança. Então, por que uma criança de 5 anos que não fez nem bem nem mal não iria nem poder gozar da felicidade suprema, nem ir para o inferno? Por que ela teria de ficar no purgatório? Se ela não fez nem bem nem mal, ao meu ver, tentando seguir uma lógica, pelo menos que ela fosse pro lugar bom, né? Nem deu tempo dela fazer o mal, então vá pro lugar bom, minha filha. E aí continua. Esta, sendo tal sorte irrevogavelmente fixada, tem que ficar eternamente lá, fica-lhes defesa para sempre. Então fica decidido para sempre que ela, entre aspas, ficará lá no purgatório. Tal privação importa, assim, um suplício eterno e tanto mais imerecido. Suplício, para quem não sabe, é tipo um sofrimento. No período medieval, tinham os suplícios, ou cilícios, que era quando você se torturava, se machucava, para que assim você, entre aspas, pagasse o seu pecado. Era muito comum é, padres, bispos, enfim, depois de cometerem um pecado, se cortarem, se machucarem, se chicotearem, porque eles achavam que sofrendo carnalmente, assim estaria perdoado o ato errado que eles cometeram. E é uma total loucura isso, porque não tem sentido nenhum. Quem tem que perdoar você de alguma coisa é Deus, ou você tomando atitudes boas para poder reverter o mal que você fez, e não simplesmente se batendo em um maluco. E aí continua. Quando é certo não ter dependido dessas almas que têm recebido as coisas que sucedem. Foi mal, li errado. Então tá dizendo aqui, ó. Tal privação importa, assim um suplício eterno, tanto mais merecido. Então tá dizendo que não faz sentido, é imerecido, não tem merecimento para uma criança ter que ir pro purgatório simplesmente porque ela não fez nem bem nem mal, então ela vai pro purgatório e fica lá para sempre. Não tem sentido, basicamente é isso aqui que tá dizendo com as palavras mais bonitas. E aí continua. O mesmo se dá quando ao selvagem que não tendo recebido a graça do batismo e as luzes da religião, peca por ignorância, entrega aos instintos naturais. Então aqui é outro caso onde as almas iriam para o purgatório.
Para quem não sabe, quando começou a ter a colonização aqui no Brasil, os jesuítas, eles faziam todo um trabalho de catequização dos índios. Todo mundo passou pelo colégio, imagino que aprendeu isso. E era muito comum a ideia que, pelos índios não terem conhecimento do que seria o certo e o errado segundo a visão católica, porque os índios sabem muito bem, sim, o que é certo e errado segundo a visão deles, e deve ser muito respeitado, inclusive. Mas, por eles não saberem o certo e o errado segundo a visão católica, eles iriam, quando morressem, para o purgatório, porque lá eles poderiam purgar o ato de terem sido ignorantes de não saber o certo e o errado. Então imagina como não tem lógica isso aqui. Mas ainda pense aí. Então, assim que os padres iam lá e catequizavam os índios, eles estavam condenando o índio a ir ou para o céu ou para o inferno. Por quê? Porque quando eles passaram pelo catequismo, pela catequese, eles agora sabiam o certo e o errado, sabiam da existência do céu e do inferno. Então os índios estavam aqui, tranquilão, tomando banho, comendo fruta, dançando na fogueira e de um dia para o outro iam para o céu ou para o inferno por causa de alguém que catequizou eles. Ó que maravilha ter aprendido o catolicismo. Agora eu vou para o inferno só porque eu aprendi. Então, de novo, percebem como essa ideia de purgatório pelo catolicismo não bate lé com cré? Não tem sentido muito? Porque a partir do momento que eu ensinei pro índio, ó índio, isso aqui é errado, viu, fi? Ele ia pro inferno só por cometer o errado porque eu ensinei a ele. Mas enquanto ele não sabia, ele iria para o purgatório. Agora, explicando sério, no kardecismo também explica algo parecido. Lá na parte das 12 leis morais kardecistas, tem uma lei moral que fala sobre os silvícolas, que seria o nome dado lá na época para os índios. E fala-se que sim, os silvícolas, ou no caso espíritos que ainda não tinham muito conhecimento do que é o certo e do que é errado, tinham provas menores e menos sofríveis do que quem sabia. Porque, por exemplo, se você sabe o que é o certo e o que é o errado, e você ainda assim erra, sua pena vai ser mais pesada do que quem não sabe. Mas nesse sentido aqui, no sentido que o kardecismo explica no sentido de suas reencarnações, dos seus karmas e dos seus dharmas. Mas no sentido que foi posto aqui, que o catolicismo explica, basicamente é uma condenação para o inferno do cara simplesmente porque o cara aprendeu. Então vejam como acaba sendo meio contraditório. E aí continua. Uh, o mesmo. Blá, 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 blá. Vou reler aqui. O mesmo se dá quando os selvagens, que não tendo recebido a graça do batismo e as luzes da religião, peca por ignorância e entrega aos instintos naturais. Ele vai para o purgatório, entre muitas aspas. E aí continua. Certo, este não tem a responsabilidade e o mérito cabível ao que procede com conhecimento de causa. Então, tá dizendo, ele seria inocente e não iria para o inferno porque ele não sabia o que estava errando. A simples lógica repele uma tal doutrina em nome da justiça de Deus, que se contém integralmente nas palavras do Cristo, a cada um segundo as suas obras. Obras, sim, boas ou más, porém praticadas voluntariamente, pela vontade da pessoa, e livremente, única que comporta responsabilidade. Então, repetindo aqui, de novo, deixa aqui bem claro que o próprio Cristo falou, que a gente teria de pagar pelo que a gente fez. E ponto. Então, a gente vai pagar, mesmo que a gente não saiba direito o nível, mas a gente vai pagar em algum nível, sim, o erro que a gente cometeu. Ele continua. Neste caso, não podem estar a criança, o selvagem e tampouco aquele que não foi esclarecido no mesmo local, que seria o purgatório, simplesmente por causa dessas condições. E aí o texto vai continuar comparando essa ideia de como o purgatório não faria muito sentido. Também vai comparar sobre como, de novo, o inferno pagão ele acaba sendo menos rigoroso que o inferno catolicista. E, de novo, pede para a gente refletir se faz sentido existir um inferno, já que, como eu falei lá no início, para o kardecismo não existe inferno.
E, de novo, ele vai nos acender a percepção de que o purgatório, entre muitas aspas, parece mais com umbral do que o inferno parecer com umbral. Mas continuando. Quadro do inferno pagão. Aqui a gente vai explicar ainda mais aquela questão de como o inferno pagão era e comparar com o católico. Bora lá. O conhecimento do inferno pagão nos é fornecido quase exclusivamente pela narrativa dos poetas Homero e Virgílio. Dele deram a mais completa descrição, devendo, contudo, levar-se em conta as necessidades poéticas impostas à forma. A forma de escrita da época desses poetas, que contavam mais essa visão do inferno como uma história para também ensinar a história dos deuses. E aí continua. A descrição de Fénelon no Aventuras de Telêmaco, posto que, aurida na mesma fonte quanto as crenças fundamentais, tem a simplicidade mais concisa de prosa. Então está dizendo aqui, Fénelon também foi um escritor da época que também escreveu sobre o conceito de inferno, só que diferente de Homero e Virgílio, que fizeram em poema, Fénelon fez em prosa. Prosa é conversa. E ele continua. Descrevendo o aspecto lúgubre, lúgubre é algo funesto, é algo temeroso, algo amedrontador. Descrevendo os aspectos lúgubres dos lugares, preocupa-se principalmente em realçar o gênero do sofrimento dos culpados, estendendo-se sobre a sorte dos maus reis, com vista à instrução do seu régio discípulo. Então aqui o texto deixa bem claro que toda a inscrição que foi feita sobre o inferno no sentido pagão por Homero, Virgílio e Fénelon são textos que foram feitos exatamente para serem contados à massa, porque os trovadores, os grandes leitores de poemas da época liam para as pessoas em praça pública, para as pessoas terem exatamente medo do inferno e assim se tornarem mais tementes a tal Igreja Católica. Quer dizer, nesse caso aqui, desculpa, retornando, para que na época as pessoas tivessem mais medo do inferno pagão e assim seguissem com mais dedicação ao culto aos deuses gregos. Desculpa, eu fiz uma confusão. Como tá falando aqui de Homero, Virgílio e Fénelon, tá falando aqui ainda da época dos gregos e do inferno pagão e não do inferno católico. Então, esses textos eram ensinados de novo também em praça pública para que as pessoas tivessem mais dedicação aos cultos aos deuses gregos ou romanos. E aí continua. Por muito popular que seja essa obra, nem todos têm presente à memória a sua descrição, ou não meditaram sobre ela de modo a estabelecer comparação, e assim acreditamos de utilidade reproduzir os tópicos que mais diretamente interessam ao nosso assunto, isso é, os que referem-se especialmente às penas individuais. Então agora aqui vão ser mostrados trechos dos textos de Virgílio, de Homero e de Fénelon sobre a visão de como era o inferno lá para os gregos e romanos, e depois vai comparar do que fez sentido, do que não tem sentido e do que o catolicismo copiou. E vai lá. Ao entrar em Telêmaco, personagem da Odisseia, filho de Odisseu e de Penélope, houve gemidos de uma sombra inconsolável. Qual é? Pergunta-lhe a vossa graça. Quem fostes na terra? Nabofarzã responde a sombra. Rei da soberba, Babilônia. Então é um diálogo aqui, num poema, explicando onde essas pessoas elas estão conversando sobre como é lá o inferno pagão. Continue. Ao ouvir meu nome, tremia todos os povos do Oriente. Fazia-me adorar pelos babilônios, num templo todo de mármore, representado por uma estátua de ouro, e cujos pés se queimavam noite e dia os preciosos perfumes da Etiópia. Então, olha como esse rei era na terra e o que ele fazia. Jamais alguém ousou contradizer-me, sem de pronto ser punido. Inventavam-se dia a dia prazeres novos para tornar minha vida mais deliciosa. Moço e robusto,
quantos prazeres me restavam ainda por usufruir no meu trono. Mas certa mulher que eu amava e que me não correspondia fez-me sentir claramente que eu não era um deus. Envenenou-me. Nada mais sou. As minhas cinzas foram ontem encerradas com pompa em uma urna de ouro. Do que adianta ter sido uma urna de ouro? Choraram, arrancaram os cabelos, pretenderam fingidamente atirar-se às chamas da minha fogueira, a fim de morrerem junto comigo. Vão ainda gemer junto do meu túmulo, das minhas cinzas, mas ninguém me deplora. A minha memória, horrorizada, a própria família, enquanto aqui embaixo sofro já horríveis suplícios. Então, nesse trecho aqui, mostra como esse rei da Babilônia estava se sentindo, passando lá pelos sofrimentos do inferno pagão, por ter cometido tantos erros e por ter se preocupado a se dedicar apenas aos prazeres mundanos e não ter se dedicado à sua vida espiritual. E ele continua. Telêmaco, compungido ante este espetáculo, diz-lhe, compungido é tipo compadecente, tipo com empatia. Eis vós verdadeiramente feliz durante o vosso reinado? Sentieis, porventura, essa paz suave, sem a qual o coração se conserva opresso e abatido em meio às delícias? Então tá perguntando aí, você pelo menos foi feliz quando era rei? Você gostava pelo menos disso? E aí ele respondeu, não. Respondeu o rei babilônico. Não sei mesmo o que quereis dizer. Os sábios exaltam essa paz como um bem único. Quanto à raiva, nunca a senti. Meu coração agitava-se continuamente por novos desejos de temor e de esperança. Procurava aturdir-me com o abalo das próprias paixões. Aturdir é algo como se fosse minimizar o sofrimento dele com essas paixões e com essas necessidades, tendo o cuidado de entreter essa embriaguez para torná-la permanente. Então ele bebia muito para poder tentar esquecer dos sofrimentos que ele tinha dentro dele. Continua o menor intervalo de razão, de calma, ser-me-ia muito amargo. Eis a paz que fruí. Qualquer outro parece-me antes uma fábula, um sonho. São esses os bens que choram. Então ele está falando aí que ele sente falta daqueles prazeres que ele tinha, mas que hoje ele percebe sobre como aqueles prazeres na verdade eram para sofrer, para fugir do sofrimento que ele próprio sentia por não se dedicar a fazer o bem, não se dedicar a evoluir, a crescer, a seguir os deuses da época. Assim falando, o babilônio chorava qual homem pusilânime. Pusilânime é covarde, para quem não sabe. Enervado pelas enervado pelas prosperidades, desabituado de suportar resignadamente uma desgraça. Então tá dizendo aí, enervado é tipo quando a gente tá embebedado pelo poder, quando a gente tá meio que iludido pelo poder. Aí fala aqui, ó. Iludido pelas prosperidades que tinha, desabituado de suportar resignadamente a desgraça, sempre teve tudo nas mãos, nunca teve de sofrer. Havia junto dele alguns escravos mortos em homenagem honrosa aos seus funerais. Então ainda mataram escravos para serem enterrados, entre aspas, juntos com ele, como se fosse um culto, como se fosse um presente aos deuses por ter morrido. Então imagine aí, ele morre e ainda mataram um monte de escravo para ir junto com ele, simplesmente como oferenda para os deuses. Ó que loucura. E aí continua, Mercúrio, que é o deus Hermes, se falou aqui Mercúrio, então são textos romanos, provavelmente, os entrega a Caronte. Caronte é o nome dado ao barqueiro do Hades. É o barqueiro que leva as almas para o submundo, com o seu rei, outorgando-lhes poder absoluto sobre esse rei. Então, basicamente deu a entender de que, com a morte, esse rei perdeu todos os poderes que tinha nele, e todos os poderes que tinham nele foram para Mercúrio, no caso Hermes, e para Caronte, o barqueiro. Há quem tinha servido na terra.
Essas sombras de escravos não temiam a sombra de Nabofarzã, que retinham encadeada, infligindo-lhes as mais cruéis afrontas. Dizia-lhe uma: não éramos nós homens iguais a ti? Insensato que eras! Julgava-te um deus, a ponto de esqueceres a tua origem, comum a de todos os homens. Então, olha o que um desses escravos falou para ele: não éramos nós homens iguais a ti? Nós não tínhamos o mesmo sangue? Não tínhamos um corpo de carne igual a você? Não tínhamos um coração, órgãos? Qual era a diferença entre nós dois? A única diferença é que eu era escravo e você tinha o título de rei, porque alguém te deu, porque você nasceu em algum contexto que te fazia ser rei. Mas olha agora, aqui nós estamos no mesmo lugar, no mesmo inferno, na mesma situação. Insensato que eras, julgavas-te um deus. Então ele, cheio de soberba, de poder, eu tenho dinheiro, eu tenho posses, eu sou o rei da Babilônia, a ponto de esquecerdes a tua origem, comum a de todos os homens. Se nasceu da carne e pereceu na carne. E aí continua. Outra, para insultá-lo, dizia, outra serva, provavelmente: tinhas razão em não querer que por homem te houvesse, porque na verdade eras um monstro desumano. Então olha o peso do que uma das escravas falou. Tinha razão de você não querer ser visto como humano, que você queria ser visto como um deus, um rei que era um deus encarnado. Realmente você não era humano, você era um monstro. Olha o peso de ouvir isso. Esse era o tipo de sofrimento que se passava no inferno lá. E aí continua. Ainda outra disse: então, onde estão agora os teus aduladores? Nada mais tens a dar? Desgraçado, nem mesmo o mal podes fazer mais. Eis-te, reduzido a escravo dos teus escravos. A justiça de Deus tarda, mas não falha. Observem que esse poema aqui é um poema lá de antes de Cristo e já tinha essa expressão: os deuses tardam, mas não falham. Então isso está há mais de 2000 anos na boca do povo. A estas frases duras, Nabofarzã, que é o nome do rei, se rojava por terra, arrancando os cabelos em acessos de raiva e desespero. Ele perdeu tudo. Mas Caronte instigava os escravos a continuar a atordoá-lo. Arrastem-no pela corrente, levantem-no contra a vontade. Não possa ele consolar-se, escondendo-se em sua vergonha. Preciso é que todas as sombras do Estige, é o nome dado ao rio dos mortos, a testemunhem como justificativa aos deuses que por tanto tempo toleraram o reinado terreno desse ímpio, desse impuro, desse sujo, que tanto mal fez a vocês se dizendo ser um deus. Olha o peso de novo desse diálogo. E aí continua. E ele avista logo, bem perto de si, o negro tártaro, evolando escuro e espesso fumo, cheiro mefítico, daria a morte se espalhasse pela morada dos vivos. Tártaro, para quem não sabe, seria o inferno que fica dentro do Hades. O Hades é o nome dado ao mundo inferior, lá na mitologia grega, e o Tártaro seria tipo o inferno que fica dentro desse mundo inferior. Tanto que lá dentro do mundo inferior também tem os Campos Elíseos, que seria como se fosse o céu. Então, lá na mitologia grega, tudo ficava no mundo inferior, no submundo. E o submundo, estar no submundo, não significa algo necessariamente ruim. Significa ruim se você for para o Tártaro. Se você for para o Campos Elíseos, é como se você tivesse ido para o céu. E aí diz aqui, o negro tártaro é volando escuro e espesso fumo. Basicamente está dizendo que saíam fumaças de podridão dos corpos, apodrecendo e tudo mais. Cheiro mefítico. Mefítico é algo tipo podre, algo ruim. E aí por isso que fala que se espalhasse pela morada dos vivos, pela terra, morte espalharia. A gente ia morrer de tão ruim que é a energia de lá. E aí continua.
Esse fumo envolvia um rio de fogo, um turbilhão de chamas, cujo ruído, semelhante às torrentes mais caudalosas, quando se despenhavam de altos rochedos em profundos abismos. Então eram águas fortes que puxavam e jorravam e faziam você sentir como se você estivesse perdendo o controle. Concorria para que nada se ouvisse neste lugar tenebroso. Telêmaco, secretamente animado por Minerva, a deusa Atena, que é a deusa da sabedoria, entra sem medo neste baratro, nesse local amedrontador. Viu, primeiramente, um grande número de homens que tinha vivido nas mais humildes condições, punidos por haverem procurado riquezas por meio de fraudes, traições e crueldades. Aí notou muitos ímpios, hipócritas, que simulando amar a religião dela se tinham servido, como se um belo pretexto para satisfazerem as suas ambições e zombarem dos crédulos. Os que haviam abusado até da própria virtude, o maior dom dos deuses, eram punidos, como as mais céleres de todos os homens. Os filhos que haviam degolado seus pais, as esposas que mancharam as mãos no sangue de seus maridos, os traidores que venderam a pátria, violando todos os juramentos, sofriam. Sofriam, apesar de tudo, penas menores que aqueles, os hipócritas. Hipócrita, para quem não sabe, é uma palavra que vem lá do grego, e hipo significa pouco. E kritas, hipócritas, significa crise. Uma pessoa que é hipócrita, ela tem poucas crises. E as crises são os momentos onde a gente para refletir quem a gente é. Sabe aquele momento que você para e pensa assim, rapaz, eu tô errando. Rapaz, eu fui rude demais, eu fui agressivo demais. Era pra eu ter sido mais brando. É o momento onde você tem uma crise e você percebe o seu erro. Uma pessoa hipócrita é aquela pessoa que erra, continua no erro e ainda assim não assume que errou. Então por isso que está dizendo aqui que estes que cometeram todos esses erros aqui, ainda assim sofriam menos do que os hipócritas. Porque esses daqui, que eu citei, tinham noção que tinham errado e tinham vergonha de ter errado. Já os hipócritas, eles provavelmente tinham noção que tinham errado, mas não assumiam este erro. Então, não assumir que você está errado é pior do que assumir que você está errado e tentar mudar. E aí continua. Os 3 juízes infernais assim o queriam. Por essa razão, os hipócritas não se contentam com ser maus, como os demais ímpios, impuros. Porém, querem passar por bons e concorrerem por sua falsa virtude para a descrença e corrupção da verdade. Corrupção é outra palavra muito bonita no sentido etimológico. Corrupção vem do grego também, core, que é coração, e ruptos, rompido. Uma pessoa corrupta, ela tem um coração dela rompido. Por quê? Porque ela é tão má, que ela não percebe que quando ela é corrupta, ela está machucando e ferindo inúmeras pessoas. Por isso que os corruptos são aqueles que têm o seu coração ferido. Um corrupto é aquele que desvia dinheiro de um hospital, que precisava estar lá para salvar vidas, que tira dinheiro da merenda de criança e deixa a criança passando fome. Ele tem um coração rompido. Se ele tivesse coração de verdade, ele não faria isso. E ele continua. Os deuses, por eles zombados e desprezados perante os homens, empregam com prazer todo o seu poderio para se vingarem de tais insultos. Por que está dizendo aqui que os deuses têm essa vingança? Porque na ideia da mitologia grega, os deuses eles estavam o tempo inteiro tentando passar virtudes para nós, conhecimentos para nós, entre aspas, coisas boas e bons exemplos para nós. Então, a partir do momento que a gente não aceitava, se fingia de superior, de melhor, e ainda dizia ser um deus na terra, aí sim eles queriam se vingar de nós. E aí continua. Perto destes, outros homens apareceram, que vulgarmente se julgavam isentos de culpa.
mas que os deuses perseguem desapiedadamente. São os ingratos, os mentirosos, os aduladores, que louvaram o vício. No caso, são aquelas pessoas que faziam os vícios, gostavam deles e ainda alimentavam que as pessoas fizessem isso. Ele continua. Os críticos perversos que procuraram enodar a mais pura virtude. Enfim, aqueles que, julgando temerária das coisas, sem as conhecer a fundo, prejudicaram por isso a reputação dos inocentes. Então, tá dizendo aí, ó, que aqueles que, além de serem maus, tinham uma influência a ponto de corromper outras pessoas, também tinham um local especial nesse tal inferno pagão. E aí continua. Telêmaco, vendo os 3 juízes sentados e a condenarem um homem, ousou perguntar-lhes quais os seus crimes. O condenado, tomando a palavra, de pronto exclamava: Nunca fiz mal algum. Todo o meu prazer é para praticar o bem. Fui sempre generoso, justo, liberal e compassivo. Que se pode, pois, exprobar-me? Minos então lhe disse: Nenhuma acusação se te fez quanto aos homens. Porém, a estes menos não devias que aos deuses? Que justiça, pois, é essa de que tanto te vanglorias? Para com os homens que nada são, nada faltastes, jamais a qualquer dever. Fostes virtuoso, é certo, mas só atribuístes essa virtude a ti próprio, esquecendo que são os deuses que te deram ela. Tudo porque querias gozar do fruto da sua virtude, encerrando-se em ti mesmo o mérito dela. Foste a tua divindade que fez isto, não a dos deuses. Mas os deuses que fizeram tudo, e a ti fizeram, e o fizeram para si, não podem renunciar aos direitos deles. E, pois que quiseste pertencer-te, não a eles, entregar-te-ão a ti mesmo. Esquecidos de ti, como deles esqueceste. Então, basicamente, está dizendo aí, ó. Ele queria dizer o tempo inteiro que era bom, e ele dizia que toda essa bondade, todas as coisas que ele fazia era por ele mesmo. Então, basicamente, está dizendo aqui que se ele esqueceu dos deuses e disse que ele era bom, próspero, rico e tudo por causa dele próprio, os deuses também iriam esquecer dele, já que ele esquecia dos deuses. E aí continua aqui a falar o seguinte: procura agora, se podes, o consolo em seu próprio coração. Então tá meio que dizendo, e aí? Agora é você que vai se consolar sozinho? Você que vai se salvar sozinho de ir pro inferno? Não era melhor você ter seguido os deuses, não? Eis-te agora para sempre separado dos homens, aos quais querias agradar. Eis-te só contigo, tu que eras o teu ídolo. Fica sabendo que não há verdadeira virtude sem respeito e amor aos deuses, a quem tudo é devido. A tua falsa virtude, que por muitos anos deslumbrou os ingênuos, vai ser confundida. Não julgando os homens o vício e a virtude, senão pelos que lhes agrada ou os incomoda. São cegos, quanto ao bem e quanto ao mal. Aqui, uma luz divina derroga seus julgamentos artificiais, condenando-te muita vez o que eles admiram, e outras vezes justificando o que condenam. Então deixa eu ver aqui bem claro que esse homem, ele pode ter sido bom, mas ele o tempo inteiro era vaidoso, de dizer que toda a bondade que existia nele era fruto dele próprio e que ele não precisava dos deuses. Ele não agradecia os deuses pelo que ele tinha, ele não era fiel, ele não era dedicado, ele não prestava honrarias ao que os deuses davam a ele de bom grado, e por isso os deuses esqueceram dele nesse momento de julgamento. A essas palavras, o filósofo, como que ferido por um raio, mal podia suster-se. O deleite que tivera outrora em rever a sua moderação, a coragem, as inclinações generosas, transformaram-se em desespero. Então tá dizendo aqui, ele parou para pensar, poxa, eu também fiz um monte de coisa boa, mas parece que isso não vai ter valido de nada se eu não seguir os deuses.
A visão do próprio coração, inimigo dos deuses, provendo-lhe suplícios, vê e não pode deixar de se ver. Vê a vaidade dos preconceitos humanos, aos quais buscava lisonjear em todas as suas ações. Opera-se uma revolução radical em todo o seu íntimo, como se lhe revoltasse todas as entranhas, reconhecer-se outro. Não encontra apoio no próprio coração. A consciência, cujo testemunho tão agradável lhe fora, revolta-se contra ele mesmo, incriminando-lhe amargamente o desvario, a ilusão de todas as virtudes, que não tivera por princípio e por fim oculto a divindade. Ei-lo, perturbado, consternado, preso da vergonha, do remorso e dos desesperos. As fúrias seriam como, sei lá, demônios, não o atormentam, bastando-lhes o terem no entrado a si próprio, para que expie pelo próprio coração a vingança dos deuses desprezados. Que texto lindo! Basicamente o que disse aqui no finalzinho foi o seguinte, nem, de novo entre aspas, os demônios iriam precisar torturar ele no inferno, porque a própria mente dele iria torturá-lo pela eternidade, porque ele percebeu naquele instante que todo o bem que ele fez na vida, todas as coisas que ele fez inteiramente por ele próprio, e que ele foi sempre arrogante e inclusive maldizia os deuses. E naquele momento, quando ele viu que o julgador, que no caso aqui falou o nome, que era Minos, falou que aquilo não adiantava de nada ter sido bom se ele não tivesse honrado aos deuses, fez ele perceber que ele iria para o Tártaro e que não adiantava ele fazer mais nada senão aceitar aquilo. Então, deixa aqui bem claro que a própria mente dele seria o maior tormento do que a possibilidade de ir para o inferno. E, gente, eu vou ter que parar por aqui, porque o tempo já não dá mais pra gente continuar, mas na próxima reunião eu vou continuar a ler esse poema e interpretar a visão do paganismo segundo o inferno, e depois vai vir um trecho explicando mais profundamente todos esses pontos que eu já pontuei, de que são parecidos com o catolicismo e que também são diferentes do catolicismo. Espero que vocês tenham gostado dessa viagem descida à profundeza do purgatório e espero vocês aqui na próxima reunião, na parte 2 disso. Fiquem aí ainda na nossa reunião, porque a gente ainda vai fazer a prece de encerramento e eu vou tirar as dúvidas. Que o sucesso seja a única possibilidade em suas vidas.